Ser negra, na integridade, calma e morna dos dias. Ser negra, de carapinhas, de dorso brilhante, de pés soltos nos caminhos. Remover anúncios, ser negras, de negras mãos, de negras mamas, de negra alma. Ser negra, nos traços, nos passos, na sensibilidade negra. Ser negra, do verso e reverso, do choro e riso, de verdades e mentiras, como todos os seres que habitam a terra. Negra, puro afro, sangue negro, saindo aos jorros por todos os poros. Geni Mariano Guimarães. Integridade. Eu sou o Thiago Flores, no podcast Uma Boa Prosa. Minha convidada de hoje é Iracema Assis, mais conhecido como Mãe Iracema Dogum. Betinense, mulher preta, com 60 mais, mãe, irmã, esposa e avó. Possui formação em enfermagem, obstétrica e é oriunda de povos tradicionais. É candomblessista e amorô do Centro Cultural Ilê Axé Olodum, sendo uma referência municipal para diversas casas de axé em Betim. Mãe Iracema é membro efetivo do Grupo Mulheres de Axé do Brasil e do Grupo GT-MPT, Povos Tradicionais e Originários, onde desenvolve trabalho voluntário. Presidiu por 2 gestões o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Betim e atualmente exerce a função de superintendente da igualdade do município de Betim. Ela também desenvolve trabalhos voluntários focados em empresas privadas e entidades comunitárias, com vínculo privado ou público, sobre Outubro Rosa e violência obstétrica. É vice-presidente da Ascafeb e foi condecorada como cidadã afrobetinense. Seja muito bem-vindo, Mãe Iracema, no nosso Uma Boa Prosa. Obrigada, Thiago. A gente tem um início mineiro, Mãe Iracema, que geralmente é o seguinte, eu te pergunto, você é filho de quem, você mexe com quem e você mora onde? Eu sou filha do casal que eu mais vi produzir amor na face dessa terra, meus pais. Eles é um casal que se amavam muito. E até no nome, a escolha do nome foi uma escolha com muito amor, muito pensada, porque eu fui um bebê muito esperado, muito cobrado, né? Que a minha mãe casou, e na época todos se casaram, logo, primeiro eles cobram o casamento. Não, cobra o namoro, depois cobra o noivado, cobra o casamento. Aí você casa, eles querem que você arruma um menino. Naquela época era assim. E aí a minha mãe foi perdendo menino, e todo mundo cobrando. E eles, numa angústia muito grande, fizeram uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Uhum. Se vingasse, né, o próximo neném que vingasse, teria o nome de Aparecida. Aí eu tenho esse pedaço no meu nome, né? Mas o meu pai se chamava José Glaucio e minha mãe se chamava Guiomar Fortunata. Meu pai era de Esmeralda e minha mãe de Oliveira. Aí eles rodaram o mundo e se encontraram aqui em Betim. E você mora onde hoje? Hoje eu moro na casa que eu nasci, eu moro no bairro Filadélfia. Antigamente era Olhos d'Água, Vila dos Atrevidos, Vila Marajoara, e hoje se tornou Filadélfia. E hoje você está como superintendente da igualdade do município de Betim. Hoje eu estou superintendente da igualdade. Mas tirando disso, você mexe com o quê? Qual que é a sua profissão mesmo? Eu sou enfermeira obstetra, né? Eu dirigi por 10 anos o bloco da maternidade Odete Valadares. Eu me especializei em alto risco obstétrico, então todas as gestantes que tinham complicações, né? Gestantes soropositivas, com TBC, pressão alta, hipertensa, esse era o meu foco, porque eu me especializei numa maternidade que é referência, né, no estado em alto risco. E minha avó era parteira, por essa razão também eu acredito que teve uma influência muito grande na minha profissão, né, na minha graduação, na minha pós, na minha residência. Foi toda voltada nesse foco de saúde da mulher. Uhum. Quem é a Mãe Iracema fora do terreiro e quem ela se torna dentro dele? Fora do terreiro, eu sou assim, eu não perco as raízes, porque na verdade, quando eu cheguei no terreiro, eu já existia. Existia numa vida que sempre foi ligada à religiosidade, à matriz africana, né? Minha avó era feita de candomblé, minha mãe já era mãe de santo de Umbanda, aí ela largou por um tempo e eu fiquei
Eu não seguia, mas eu era filha de alguém que era de matriz africana. Então, a gente herdou os conhecimentos, a vivência, as falas, o modo de ser. Então, eu não respiro a religiosidade. Tem um conceito aí que eles falam que religião é religação da gente com Deus. Eu não preciso dessa ligação, eu não acredito em religião. Eu acredito em espiritualidade e fé. Né? Se eu sou um pedaço de Deus, eu não preciso religar com ele em nada. Eu não preciso de religião para estar muito junto com Deus. Então, eu carrego essa fé dentro e fora do candomblé. Então, olha, eu sou uma mulher atleticana, né? 60 mais, casada pela terceira vez, muito bem casada pela terceira vez, né? Sou uma mãe, eu tenho 4 filhos, 5 netos, né? Eu tenho neto que joga bola comigo, que toma cerveja comigo, que rola no chão, que canta, que dança, que vira à noite, que vai pro samba. Os filhos também. Então, eu sou uma mulher que cresci junto com os meus filhos. E a vantagem de eu ter casado muito nova é isso, sabe? Então, eu consigo ser amiga. Eu sou aquela mulher fora fora do terreiro, né? Eu falo que a minha casa é uma extensão da casa de candomblé. Porque todo mundo bate na minha porta. Um está com dor de dente, outro precisa de uma folha, outro precisa de uma comida, outro precisa de um fósforo emprestado. Porque sempre foi assim. No tempo da minha avó, no tempo da minha mãe, e no meu tempo continua a mesma coisa. Então, eu saio de casa todos os dias, assim, eu pego serviço às 8, eu saio de casa às 7. Porque eu vou fazer numa via sacra, até chegar no ponto do ônibus. Eu não gosto de dirigir, para não perder a oportunidade de conviver com os vizinhos que me viram crescer, com os vizinhos que construíram, né, o meu bairro, né, que ajudou a gente a criar a gente, que meus pais trabalhavam, né? E teve tempos muito difíceis aqui na cidade de Betim. Nós tivemos tempos que a gente tinha que ir para o Rio, Betim lavar roupa, o alto forno faliu, os homens não tinham emprego, eram as mulheres que sustentavam a casa, né? E aí, viu a gente crescer. Todas nós fomos criadas por todos. Nós somos criados por todos os vizinhos. Então, você é nascida em Betim? Eu sou nascida em Betim. E como começou sua caminhada na espiritualidade afro-brasileira? Aí... Porque você contou que primeiro, né? Você tem até Aparecida por causa de uma promessa. Pode não parecer, mas eu sou uma mulher muito católica, né? Na verdade, eu não sou católica, eu sou rezadeira. Eu sou devota de Santo Antônio. Eu sou devota de Nossa Senhora... Não, eu rezo Nossa Senhora Aparecida, mas eu tenho muita fé com Santo Antônio. Então, Casou 3 vezes? Casei fé 3 mesmo. Pela fé. Pela fé mesmo. E aí, quando a minha família teve uma parte sempre católica, né, e uma parte sempre espiritualizada. A gente sempre caminhou nesse contexto. Teve uns tempos que o padre Osório ele era muito turrão. Ele era um padre muito radical. Na verdade, eu falo que ele foi o divisor de água da religiosidade dentro do município de Betim, e foi ele. Tá? E aí, mesmo a minha avó sendo candomblessista, ela, por causa do sincretismo religioso que foi inserido no Brasil, né? Minha família sempre foi devota de santo, sempre teve um altar, sempre teve oratório na minha casa, a gente sempre rezou o texto, todo sábado tinha que rezar o ofício de Nossa Senhora. Então foi uma promessa da minha avó para Nossa Senhora Aparecida, que se minha mãe se escapasse, né, se a gestação da minha mãe fosse em frente, o neném ia ter Aparecida no nome. Por isso que eu chamo Iracema Aparecida. Aí, e todo mundo ficou com essa promessa. Aí, para acabar de completar, eu nasci de 7 meses e com rubéola. A promessa. Aí a promessa teve que valer, a fé teve que falar mais alto, porque a gente sabe que cientificamente... Naquela época, cientificamente, não aconteceria, não era, não tinha, não é incompatível, né? Então, eu nasci para viver, a Iracema é América, anagrama de América, né? E eu falo assim, que é a Ira que nasceu para viver. Bacana. Quais desafios, mãe Iracema, você enfrentou como mulher preta e liderança religiosa? Enfrentou e enfrenta, né? Enfrento. Aí eu não volto atrás ainda quando você me fala quem sou eu dentro do terreiro, né? Nunca, a gente sempre teve, as pessoas, inclusive eu, a gente sempre teve um pé atrás quando você fala de candomblé. Porque o candomblé é uma religião que a gente fala uma outra língua, nós temos uma outra cultura, né? É uma religiosidade de uma outra língua, outra cultura, um jeito de viver diferente de um povo.
Então, ninguém sabe o que acontece, porque não tem nada escrito. O candomblé é uma oralidade. É tudo na oralidade. Tudo né? na oralidade. É um coletivo que vive e trabalha na oralidade, um passando para o outro. Ó, você faz assim, assim, assim. Igual minha mãe me ensinou a matar a galinha, limpar, cortar as penas. A gente faz a mesma coisa no candomblé. E hoje, então, assim, existe uma hierarquia. O pai de santo, tem o pai de santo, que é o sacerdote, que seria o pastor, que seria o padre. Abaixo dele vai ter as hierarquias. Então, depois do pai de santo, eu sou a segunda cabeça. Tem mais uma irmã, que é a minha irmã de Iemanjá, e depois sou eu. Uhum. Então, eu fiz 30 anos de santo, dia 21 de setembro. Então, eu sou uma referência até dentro da minha casa de santo. Porque, como eu estou há mais tempo lá, quem está chegando vai aprender comigo. Uhum. Alguma coisa, né? Alguma coisa vai aprender comigo, vai perguntar, vai tirar uma dúvida, vai escurecer qualquer coisa. Tem eu como referência, por ser uma das mais velhas, porque o candomblé tem uma vantagem sobre toda e qualquer religião. O mais velho, quanto mais velho, mais valorizado você é. Porque é cultura ancestral, né? Uhum. Você aprende com o seu mais velho. Então, quanto mais velho, você ouve o mais velho. Menino, não vai aí que você vai cair. Olha, na frente tem um buraco. Ó, leva a blusa que vai chover. Essas são as coisas dos antigos. Eles conseguem perceber quando vai chover. E isso é valorizado dentro da cultura candomblessística. E dentro da cultura, né, dessa hierarquia e do candomblé como um todo, existe a possibilidade da mãe de santo ser a figura maior ou sempre tem que ter o pai de santo? Não, existe a possibilidade de ser uma figura maior. Por exemplo, eu sou mãe de santo. Muita gente me chama de mãe Iracema, por quê? Iá significa mãe. Iá morou, eu sou mãe de alguma coisa. Então, por isso todo mundo, mãe Iracema, mãe Iracema. E eu tenho filho de santo dentro da casa de candomblé. Só que eu não tenho o cargo de ser filho de santo. Aí a gente pensa assim, a gente vai até entrar por um outro viés muito delicado da religião, né? Porque nem todo mundo nasce para ser padre. Assim como nem todo mundo nasce para ser pastor, nem todo mundo nasce para ser pai de santo. Uhum. Todo mundo quer ser pai de santo, entendeu? Uhum. Às vezes você não tem essa missão, você é pai de santo dentro da casa do seu pai, ajudar ele naquelas coisas. Então, assim, tem a mãe de santo e tem o pai de santo. Tem casas que são regidas por homens, tem casas que são regidas por mulher, como hoje da igreja evangélica. Nós temos os pastores e temos as pastoras. Uhum. Temos os padres, mas não temos madre que celebra a missa. Uhum. E mais ou menos isso. Uhum. Mas no candomblé tem, Um candomblé pode ser a mulher. pode ser mulher, mãe de santo. Tem mãe de santo, mãe menininha, mãe Estela, mãe Tatá. Todos são mulheres mães de santo, que na verdade o candomblé começou com elas, os homens que roubaram o lugar, né? Assim como a cerveja. A cerveja foi a mulher que descobriu. A mulher preta, lá no Egito, elas descobriram a cerveja, foram elas que inventaram a cerveja. Aí elas foram consideradas bruxas. Já está na hora de falar isso? Pode, aqui você pode falar o que você quiser, a hora que você quiser. Porque a cerveja tonteava que elas foram observando, né? O povo preto, mulher preta de axé, tem muito essa cultura de observar. Uhum. A gente observa, pode não parecer, a gente observa muito, porque daí você consegue constituir alguma coisa. E aí as mulheres descobriram a fermentação da cerveja. Elas que inventaram através da fermentação dos grãos. Aí os homens bebiam, ficavam tontos, né? Aí falavam que era bruxaria. Entendi. Aí matava elas queimadas na fogueira. Chamava de bruxa. Chamava de bruxa, mas roubou o segredo e a gente bebe até hoje, né? Qual foi o momento que você percebeu que sua voz tinha poder de transformação? É porque, assim, a gente dizem, né? Que a gente herda as características de algum orixá, que é a energia que mora na gente, né? Que caminha com a gente o tempo todo. E Ogum é um orixá guerreiro, é o santo da guerra, é o patrono do exército brasileiro. No sincretismo religioso, ele é representado por Santo Antônio. Tá? E eu sempre fui muito brigadeira, muito guerreira. E aí, o que eu senti? Quando eu percebi que eu não podia vestir a minha roupa litúrgica e sair na rua, eu falei assim, não. O padre sai de batina, o pastor sai de terno, o Seixenoê usa aquele traje dele lá, o cigano usa as roupas dele lá. Qual que é o problema com a gente? Eu preciso mudar isso aqui dentro de Betim, porque em Salvador eu ando normal. Eu não uso essas roupas quando eu estou lá.
só uso roupa litúrgica. Uhum. E no Rio de Janeiro, pela mesma forma. E aí, por que aqui em Minas Gerais? Aí eu senti que as 4 paredes da casa de candomblé não era mais para mim, não era só isso que eu precisava. Eu precisava fazer alguma coisa para fortalecer a imagem do povo de matriz afro no município de Betim. Né? Porque Belo Horizonte já tinha outros movimentos, Rio de Janeiro já tinha outras conversas, já tinha outras situações de empoderamento, já tinha em Belo Horizonte aquele presente de Iemanjá na Lagoa da Pampulha, sabe? E aqui a gente não podia pegar um táxi, não podia pegar um ônibus. Se a gente, dependendo do supermercado que a gente chegasse, se o açougueiro visse a gente, se a gente tivesse com roupa litúrgica, ou então com uma conta no pescoço, e eles fossem evangélicos, assim, de outra designação religiosa, eles não atendiam a gente. Assim, um chegava a falar, não trabalho para macumbeiro, não coisa macumbeiro, que na verdade esse macumbeiro é a coisa mais ridícula de você falar, né? Que a pessoa não sabe nem o que é macumba. E se a gente entrasse numa loja e tivesse se importando alguma coisa que mostrasse que a gente era de matriz afro e a loja fosse evangélica, eles iam lá, aumentavam o louvor. Aí eu falei assim, não, gente, o meu povo tem que ser respeitado. A gente não pediu para estar aqui, nós não pedimos para trazer essa religiosidade para cá. A gente foi sequestrado, judiado, maltratado e ainda querem calar a nossa voz. Foi quando eu descobri que o conselho existia há 10 anos. Em 2019, de 2009 até 2019, ninguém tinha pleiteado a cadeira de povos de matriz afro no Conselho de Igualdade Racial. A cadeira teve 10 anos vaga desde a criação do Conselho. Uhum. E ninguém teve coragem de assumir. Aí eu tive essa coragem. Né? E aí foi degrau, né? A gente continua engatinhando, continua formando degrau, novos formadores. Ramon já veio para cá, já tem papo, já fundamos uma associação. E a gente está caminhando. Vamos ganhar o Parque dos Orixás, né? Então, nós estamos caminhando devagarzinho, que o povo de santo caminha devagar. Né? A gente não briga, a gente não é essa a cultura nossa. Uhum. O que o termo mãe de santo significa para você, além do título religioso? Farol. A mãe de santo, a mãe é um farol. Assim como o nosso pai é um farol. Aí meu pombo predileto. Seu o quê? Sim, meu pombo. Pombo? Porque o orixá dele é representa pelo pombo. Ah, entendi. Assim como a gente, o pai e a mãe da gente, a referência que a gente tem, né? É a estrela que guia. O pai e a mãe da gente é o nosso farol. O pai de santo, a mãe de santo, no caso, é o farol espiritual de uma casa. Uhum. De uma igreja, né, que é considerado o templo. Na verdade, o candomblé somos nós, somos pessoas que cultuam o orixá. Esse é o candomblé, não é as paredes, porque a gente nem tem imagem, né? O povo de candomblé não tem imagem. A gente não tem essa representatividade do sincretismo que o Umbanda tem, que o Umbanda tem São Jorge, é Oxóssi, Nossa Senhora Aparecida é Oxum, Nossa Senhora dos Navegantes é Iemanjá, sabe? Deixa eu ver quem mais a imagem que eles têm. São Lázaro, Omolu, a gente não tem essa representatividade. A gente trabalhamos com divindades, com forças da natureza. Por exemplo, uma pedra, a gente considera que essa pedra é Xangô, uma água corrente, que a cachoeira é Oxum, a onda do mar, o mar que vai, que volta. Essa força que faz o mar ir e voltar é Iemanjá. Né, que leva, que traz, que faz a gente pensar, que faz a gente ter sabedoria, né, Orituto, tá, da gente cabeça fria, cabeça tranquila, a gente acredita nisso. Uhum. Isso é esse Mãe farol. Iracema, e de que forma o candomblé e a Umbanda são também formas de resistência política e cultural? Isso é boa. A primeira força política é a família. E o que fortalece essa força política dentro do candomblé e da Umbanda é porque a gente aí passa a ser uma segunda família. É uma família espiritual de comunidade fortalecida, comunidade que não solta a mão da outra, que pensa, que tem... Nós temos, vamos dizer assim, nós somos uma mini-república, né? Que hoje nós vivemos no Brasil república, e nós temos as nossas leis,
né? As nossas formas de governar, nós temos governantes, nós temos um presidente, nós temos um pai pequeno, uma mãe pequena, que seria o Senado, que seria, sabe? A gente é equivalente à forma de hierarquização nossa, é semelhante à forma cultural. Então, como a gente é um povo de resistência, né? A nossa inteligência, e o nosso saber, né? A nossa força, a nossa resistência, ela vem do nosso saber. Né? Por que a gente resistiu tanto tempo a todas as atrocidades? Porque a gente, na verdade, foi sequestrado pela nossa inteligência. Então, foi um povo que sobreviveu porque ficou unido. Mesmo sendo de nações diferentes, um veio da Nigéria, outro veio do Congo, outro veio de Angola, mesmo sendo povo de nações diferentes, era um povo preto. Era um povo preto que tinha religiosidade. Então, essa é a causa da resistência. Por que a gente resistiu? Porque a gente tinha fé e acreditava em nós mesmos. Né? Porque a gente é morada do orixá. Então, eu tenho que acreditar em mim. Para eu acreditar em algum, eu tenho que acreditar em mim. Porque é a energia que está comigo. Mãe Iracema, como você enxerga o racismo religioso hoje no Brasil? Eu vejo uma hipocrisia muito, mas ainda muito grande. O racismo religioso, ele sempre existiu, né? Hoje ele está mais escancarado, porque hoje nós temos meios de comunicação, né? Nós temos formas de resistir, nós temos formas a gente está mais empoderado, mas ele sempre existiu. Eu enxergo ele ainda como uma mancha, uma doença, uma chaga social. Tá? Porque a gente é tolerado, religiosamente tolerado. As pessoas são obrigadas a conviver porque se discriminar da cadeia, da justiça, né, da polícia. Então, as pessoas toleram. Ah, não, mas não posso falar que eles é macumbeiro, porque senão a gente vai preso. Explica pra gente a macumba. A macumba. Porque você falou uma coisa e eu fiquei de te perguntar, mas acabou justamente que as pessoas não têm nem noção do que é a macumba. Tem noção. A macumba, ela é um instrumento ela é feita de uma árvore que dá na África, numa parte X da África. Não sei se precisar, ou agora eu não me lembro, não sei se precisar. O país. E ela é um instrumento. Ela é um instrumento de sopro e toque. Ela é uma flauta colocada num tambor. Você vai achar umas 3 gravuras só. E essa macumba, todo mundo, quando morre, nós temos os nossos rituais fúnebres também. Quando a gente vai a um lugar, ou seja, quando a gente volta para o paraíso, quando a gente morre, a gente faz o funeral. A palavra funeral, axexê, significa funeral. A gente faz o axexê. Quando a pessoa é graduada, né, quando é uma mãe de santo, um pai de santo, uma pessoa do alto panteão, igual a polícia. Quando a polícia vai fazer o enterro lá de alguém que morre desse, não toca aquela corneta, a gente toca a macumba. E por que viralizou, né? Essa questão da macumba, porque a macumba está ligada à morte. Não é que a macumba mata. A macumba é uma saudação, uma despedida, um toque de despedida que você faz para alguém da religião de matriz África que se foi. Então, a pessoa toca macumba, que é aquele toque mais triste e tal, que é um toque de morte, né? E isso é associado à morte. Então, você tem a ideia, assim, que a macumba mata. Né? Porque, não, eu achei seu nome na boca do sapo. Enquanto o sapo não morrer, enquanto o sapo não secar, o sapo vai secando. Acho que é isso, o sapo vai secando. Vai costurar seu nome na boca do sapo. Vou costurar seu nome na boca do sapo. Aí o sapo vai secando e você vai. E a pessoa morre. Tinha essa fala. Aí a gente pensa cientificamente nos dias de hoje, né? A forma, eu falo também que é uma forma que as pessoas têm de amedrontar, de dizer que a religiosidade tem um poder, e não tem esse poder. Porque, pensa bem, a gente costura o nome de alguém na boca do sapo. O sapo é um animal de pele fria, então ele é úmido. O papel vai derreter. O sapo, por mais que ele não coma, ele vai morrer de tristeza porque ele não pode comer. Se ele não vai comer, ele vai secar e vai morrer mesmo. O papel vai dissolver. Talvez quando o sapo morra, o papel até já saiu. E as pessoas ficam por isso que eu falo, a gente não acredita em demônio, né? Com essa coisa de maldade na cabeça. Porque a pessoa tem parte com o diabo, costurou meu nome na boca de sapo. Não existe isso, gente. O Ramon até explicou isso. Demônio é uma coisa da religião cristã. É uma coisa da religião cristã, que eles era uma forma de dominação
da época das trevas, da idade das trevas, da idade medieval. Eles criaram o céu e o inferno, criaram Deus e o demônio, né? Então, era a forma de vender indulgência, era a forma de pressionar, era a forma de judiar. Eles demonizaram tudo. Então, tudo é relativo ao demônio. Mas não existe demônio. O demônio é uma criação católica para amedrontar as pessoas. Mãe Iracema, que conselhos você daria a jovens pretos e pretas que querem se engajar na causa, mas não sabem por onde começar? E é na causa que eu falo, da causa da igualdade racial, muitas daqueles que frequentam talvez uma casa de um bando de candomblé, mas que ainda tem, né? Não consegue se assumir. Não consegue se assumir. Eu falo assim, que a gente tem que procurar, a primeira coisa, o que faz, uma data muito bonita para a gente estar fazendo isso hoje, né? O que faz... Nós ainda vamos falar do Novembro Negro ainda. A transformação do ser humano é o conhecimento. É a busca do conhecimento, né? Então, vamos buscar aprender, vamos buscar estudar, vamos buscar empoderar, sabe? Principalmente politicamente. Porque a partir do... Não tem nada para preto. Nada, 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 nada. As poucas ações, as poucas propostas que tem, as poucas políticas empoderadas que a gente tem para preto no país é muito pouco. Uma vez que a gente é a maioria, e a gente ainda está engatinhando. Nós vamos demorar 34 anos para ter uma reparação realmente histórica de todos os danos que foram causados da raça negra, para que a gente consiga se igualar. Então, hoje, a gente vê as novelas aí, eu não assisto novela, que eu não acho nenhum tema interessante, mas a gente vê as chamadas, né? As pessoas hoje que estão protagonizando as novelas, por quê? Porque a lei obriga eles a colocarem mulheres pretas protagonizando. Né? E a gente vê que algumas têm talento, outras não têm. Né? A gente não tem o Antônio Pitanga, a gente não tem o Ruth de Souza. Né? São pessoas que realmente tinham um talento artístico, verdadeiramente artístico. E foram pessoas que lutaram muito para estar nesses lugares. Um Tony Tornado, né? Um Tony Tornado, para estar nesses lugares. Né? Mas que estão aí por força de lei. Eu acho que as coisas não são assim. A gente tem que buscar o lugar da gente, tem que buscar a garantia. Mas, primeira coisa, nós temos que mudar a política. É nós que mudamos. Se nós somos a maioria, por que nós somos massacrados pela minoria? É porque a gente não aprendeu o suficiente, não estudamos o suficiente, não interrogamos o suficiente. Porque a religiosidade, ela é feita de interrogações. Ô pai, por que a gente toca esse toque no atabaque? Ô mãe, por que a gente cozinha com carvão? Ô pai de santo, por que a comida é feita com azeite de dendê? Sempre tem as interrogações. Por que a pala da minha saia é assim? Por que na sexta-feira eu visto branco? A partir do momento que você consegue fazer perguntas, conjecturar, compactuar, você vai ver que aquelas perguntas ainda não conseguem te ajustar. Ela não consegue te satisfazer. Aí a procura. Sabe? E quanto mais jovem, porque jovem é que faz a transformação. O jovem negro ele precisa fazer a transformação, porque ele precisa garantir o lugar dele, é o que mais morre, é o mais discriminado, é o mais periférico, é o que não tem espaço. Conta hoje no serviço público, esse racismo estrutural que tem aí. Quantos jovens negros você acha que nós temos trabalhando no programa de estágio? Não vamos longe, não. Vamos começar pequenininho, no estágio. Quantos jovens negros a gente tem no estágio? Não temos. Você vai na Defensoria Pública Estadual, o Max é o nosso defensor estadual, preto, cariocas, ele não tem um estagiário negro. Porque não acha porque onde é que está esse menino? Ele existe. O censo fala que ele está aí. Mas qual é a oportunidade que ele tem de sair do cantinho dele e desabrochar? Então, as casas de santo, elas têm poder transformador. São casas que ainda tem muita casa da periferia. Elas são da periferia. Porque era para lá que fugiam para os morros, para os cantos. E na periferia ninguém ia incomodar com o barulho do tambor. Você podia plantar suas ervas, ter suas criação, receber seus espíritos, fazer sua bendição. Porque estava longe. Ainda assim, teve um tempo, em 1969, só podia funcionar se a polícia autorizasse. Antes de 69, pelo menos aqui em Betim, que eu me lembro,
o delegado, se ele ouvisse um toque do atabaque, ele chutava a porta. Nós já tivemos pais e mães de santo aqui antigos que tinham as imagens dentro do guarda-roupa. Porque se a polícia chegasse... Aí quando a polícia escutava o barulho da polícia, a rapa, né? A viatura antigamente era RP, aí a rádio patrulha, e a gente falava a rapa, né? Porque a silabação da alfabetização, a alfabetização era por silabação. E aí, RP, a gente sabia que R era Rá e P era Pá. Então é a rapa. A rapa. Tem uma música muito legal, e depois o pessoal pode pesquisar, chama Delegado Chico Palha. Aquele delegado, a segunda música dele também é a versão, né? Ele não perguntava, só batia. E era isso que acontecia, que tinha um delegado, chamava Hélio Rabelo. Os meus antigos, meus ancestrais, que eu peço licença, seu Geraldo Capacete, seu Pernambuco da Dona Irene, seu Olímpio, seu José Luiz, essas pessoas passaram por isso. A gente tinha um delegado desse aqui, Betinho. E aí é muito interessante que aí você tem uma versão, né, do Marcelo D2 junto com o Zeca Pagodinho. Com o Zeca. Que aí o refrão é justamente, né? Delegado Chico Palha, sem alma, sem coração, não quer samba nem curimba em sua jurisdição. E aí o refrão é tipo um lamento, né? Ele não prendia, só batia. Então Betinho chegou a ter, viveu isso. Os homens, né, que tocavam tabaco, que quem toca tabaco só é homem. Mulher não toca a tabaco dentro, ela pode tocar num show, num samba, qualquer coisa. Mas a nossa religiosidade, a mulher não tem essa prerrogativa, é masculina. Então, para a entidade se manifestar, tem que tocar. Se o delegado escutasse, ele ia lá. Então, a gente tinha os registros das casas de santo, o que acontecia nas casas, porque o delegado falava, se eu peguei um vagabundo tocando tabaco, igual ele pegava o vagabundo jogando capoeira. Entendeu? Aí não falava nem oganga, a palavra oganga significa pai. Ele falou assim, não, o tabaqueiro da Dona Irene, o Betinho era pequeno, todo mundo conhecia todo mundo. Prendeu os tabaqueiros do centro fulano de tal. Pegaram o seu Zé Luiz. Sabe? O povo incorporado ia para todo mundo para delegacia, os espíritos, tudo na rapa. Tem um filme legal que conta essa história da capoeira, que é o Besouro. Besouro. Que conta isso aí na capoeira. Exatamente. Mas é uma verdade. Acontecia muito isso aqui. Mãe Iracema, o que significa para você resistir como mulher negra, mãe de santo e ativista social? Gente, eu falo... Para mim é uma coroação, sabe? Eu me sinto muito grande, sabe? Eu me sinto altaneira, altiva, muito grande nesse processo de resistência. E eu falo assim, que isso devia estar escrito no meu destino, essa resistência, porque eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei, Thiago, que eu fosse chegar aqui onde eu estou. Assim, que a minha vida, até então, eu queria só ficar bonitinha, casada, meus filhos todos criados, aposentado, minha profissão resolvida. Mas não era isso, aí foi pouco, sabe? Então, resistir é me empoderar, sabe? É ser exemplo para outras mulheres. Eu estou, mas quando eu sair, eu quero deixar uma fila, eu quero deixar uma zaga, porque a gente não tem noção do poder da gente. Eu não imaginava que eu teria um poder de resistência tão grande, Thiago. Porque a gente não está aqui para chorar mazelas. Mas se eu fosse contar a minha vida debaixo do pé de laranja, você ia chorar Fanta engarrafada. Porque foi pura resistência, cara. Você imagina, eu com 7 anos, com a minha mãe com 5 meninos, lavando roupa nesse Rio Betim. Todo mundo tinha que tomar banho ali, todo mundo tinha que ir para casa levando uma latinha de souvenir de água, porque não tinha água, deu uma seca muito grande aqui em Betim, em 1969. Não tinha água. Os homens desempregados, as mulheres, a pirâmide, né, econômica de Betim, eram as mulheres. Lavando roupa, fazendo cocada para fora, vendendo bolinho de feijão. A senhora frequentou aquela cachoeira do Rio Betim quando era limpa? Tudo? Demais da conta. Apanhei demais, que eu fugia para nadar lá, e minha mãe fazia assim, ó, o dedo não corria. Ninguém contava que tinha nadado. A gente sumia. Quando a gente chegava em casa, ela passava o dedo. O dedo não corria, sabia que a gente ia na água, porque a água tira a oleosidade da pele. A água tira a oleosidade, né? Exatamente. Aí eu sabia que a gente... pau na gente. Um apanhou porque foi, o outro apanhou porque chamou, o outro porque viu e não contou, e todo mundo apanhava. Todo mundo apanhava. Era uma surra coletiva. Uma surra coletiva. Mãe Iracema, no último dia 30 agora de outubro, inaugurou, né, lançou
para falar o Novembro Negro. E aí a gente tem uma série de atividades aí desse mês de novembro agora, que a gente está iniciando agora, que é justamente para a gente dar esse grito aí da questão da igualdade racial. E aí, queria que você falasse um pouquinho. Aí a Iracema, superintendente Isso. da igualdade racial. Aí vem a profissional superintendente, né? O mês de novembro, ele é universal, né? Ele é um mês que o mundo quase todo, o Brasil todo, né? Vou falar a nível de Brasil, que é o que a gente tem conhecimento, que a gente está aí ajudando a construir. Trabalha o mês de novembro como um mês, por causa do dia 20, por causa de Zumbi, é um mês que as pessoas, a gente usa para sensibilizar todas as esferas, tanto do poder público, como político, como pessoas, como irmandade, quanto religiosidade, as pessoas para acordar a respeito do mês de novembro, para pensar, né, realmente, porque eu sempre falo que a abolição ela nunca aconteceu. O racismo nunca deixou de existir. A intolerância sempre esteve aí. Mas se cada mês de novembro a gente conseguir fazer alguém ter esse olhar, né, principalmente político, esse olhar político de empoderar esse povo preto, de respeitar esse povo preto, já é um grande ganho para a causa. Então, o Novembro Negro é um mês de sensibilização, né? Betinho hoje vem, a gente com muita luta, né, de todos os segmentos, muita pressão, conseguiu-se fazer uma superintendência de igualdade no município, que era uma luta muito antiga, era um anseio muito antigo, mas ninguém tinha tido a coragem, eu falo que é a coragem, de fazer uma superintendência de igualdade étnico-racial. E hoje nossa superintendência abriga também a causa da diversidade LGBT, que é um público que precisa muito do nosso olhar também. Então, o mês de novembro ele vem coroado de atrações, né? A gente está abrindo o mês de novembro com o troféu Adelso Coelho, que vai ser no dia 6 de novembro. Inclusive amanhã. Hã? O troféu Adelso Coelho é amanhã. Amanhã o troféu Adelso Coelho. Lá no Clube da Fiat. Clube da Fiat. No antigo Clube da Fiat, antigo né? clube que foi reformado, E hoje né? é um equipamento público, municipal, muito legal. O GEBS já aconteceu lá. Já aconteceu lá. Então, nós vamos ter amanhã o troféu, né? Adelso troféu Coelho. Adelso Coelho, que premia os baluartes do samba, porque Betinho tem uma história de carnaval que está sendo resgatada hoje, né? E esse troféu ele vem de encontro a isso, de publicizar, porque antigamente a gente não tinha história oral, né? Não tinha jornal, não tinha mídia. E quando resgata esses baluartes do samba, né? Quando esse troféu vem premiando esses baluartes do samba, a gente está resgatando a história do Carnaval de Betim, que é muito bonita, né? No dia 8, a gente tem o segundo encontro das casas de matriz africana. Então, a gente vem debatendo a violência, a gente vem debatendo a intolerância, a gente vem debatendo a legislação, o que a legislação nos ampara, né? Como que é que a gente pode... É a união das casas, né? Que a associação, juntamente com a superintendência, está fazendo isso. Vai ser na Casa da Cultura, vai ser num sábado, né? A gente vai fazer o nosso barulho de atabaque, que o primeiro foi feito lá também. E como é um ponto de referência, é um ponto ancestral, né? Que ali retrata a antiguidade de Betim, né? Um ponto que retrata até mesmo a Igreja Velha, né? Que foi um marco decisório em Betim. Volta a falar no Padre Osório, né? Que ele que mandava na cidade, ele elegia o político que ele queria. E aí nós vamos fazer lá, então, as casas de matriz africana, a associação está fazendo, né? Vamos ter algumas comidas típicas, as comidas de matriz afro, né? Um acarajé, vamos ter um arrozinho com camarão, um abarazinho, uma comidinha diferente, né? Para as pessoas, às vezes, provar e sentir, né? Que é a mesma comida. Só que ao invés de óleo de soja, a gente usa azeite de dendê, por exemplo, usa camarão, usa cebola, ralada e tal. Esse é dia 8, na Casa da Cultura, a partir de que horas? A partir de 12 horas, de 12 às 18. A partir de meio-dia, uma hora boa, uma hora aberta. Então a pessoa pode ir para lá para almoçar. Para almoçar, qualquer hora, então está aberto. Aí nós vamos ter uma advogada da OAB de Belo Horizonte, ela fala muito sobre os direitos do povo de matriz afro, né? Onde a gente procura empoderar, né? A gente saber que a gente tem direitos, que não é só abaixar a cabeça, porque a gente não discute, porque a gente de santo não briga, mas muitas vezes, por a gente não ser altivo, por a gente não responder, as pessoas se sentem no direito de intolerar, né? Mais ainda. Nós vamos ter isso aí. Vamos ter também um piquenique afro,
né? Que nós vamos fazer lá na Arca, nós estamos conversando, para ver se a gente consegue fazer esse piquenique. Acredito que já 100% já deu certo. Uma oficina de turbante e de trança, sabe? Um piquenique para a gente bater um papo, para toda a população, tá? A população também está aberta, sabe? A programação é extensa. Extenso, nós temos uma programação muito extensa. E aí, a gente ainda tem a eleição da Corte Momesca, mais no final do mês. No dia 28. No dia 28, porque a gente precisa dar oportunidade para outros reimombos. Valorizar, né, a Corte Momesca, que tem uma decisão muito grande, um processo decisório muito grande no Carnaval, né? E no dia 2 de dezembro é o dia do samba. Então, a gente pensou em fazer no dia 30, o Samba de Preto. o Samba de Preto. Coroando e fechando ali o Novembro Negro. Fechando o Novembro Negro, em alusão ao dia 2 de dezembro, que é o dia do sambista. E tem muita coisa ainda que a gente esqueceu. A gente tem uma amostra de cinema dia 27, que é o Otelo Grande. Tem outros eventos que a gente vai participar também, né, como em parceria. Tem um seminário de letramento racial, que as pessoas precisam muito trabalhar esse letramento. Tem muita coisa. Então a programação completa, né, nas redes sociais da Prefeitura, nas redes sociais da Mãe Iracema, nas redes sociais da Secretaria de Cultura, tudo vai estar ali o Novembro Negro para todo mundo ir acompanhando, né? cada atividade. Tem coisa para todos os gostos. Para todos os gostos. Né? Tem atividade para todos os gostos, sabe? Mãe Iracema. E é o primeiro Novembro Negro da Superintendência. Para o ano que vem a gente tem que pensar mais ações, mas que não sejam só ações de eventos, porque a superintendência não é só evento, a gente precisa estar fazendo ações permanentes e desenvolvendo ações afirmativas de inserção mesmo do povo preto né, e do público LGBT no processo. Quais as suas expectativas para 2026? Viver muito, né? Nós temos que fazer um marco da igualdade racial, da igualdade, corrigindo, étnico-racial nesse município, é o Beleza Negra. É uma promoção no desfile do Beleza Negra, é o desfile da Beleza Negra. Eu quero que a gente construa um novo formato, tanto para o Beleza Negra como para a parada LGBT. Mas um formato mais inclusivo, um formato que não fique visando beleza física, porque o negro não é só beleza física. Se fosse pensar por isso, a mulher preta já é muito sexualizada, né? Então, eu quero que a gente pense num formato. O meu maior troféu, né, que eu penso que a gente pode estar construindo é a consolidação de um prêmio da beleza negra com um outro formato. É o carro-chefe do pós-carnaval. A gente vai começar a pensar nisso, trabalhar isso para o ano 2026. Também eu penso que a gente tem o Ministério da Igualdade Racial, ele tem um projeto de doação de casas para o povo de matriz afro, desenvolver programas e oficinas, sabe? Eu imagino-se que a gente possa estar fazendo uma adesão lá com o Ministério para a gente estar construindo uma oficina de tingimento de roupas com estampas afro, sabe? Porque cozinha, costura, já é coisa... Acho que a gente tem que inovar mais. Acho que arroz com feijão só não dá mais, tem que ter mais um complemento, sabe? A gente precisa empoderar nossos grupos de capoeira, fazer com que seja um processo mais unido, sabe? Eu penso também em um projeto, tem que discutir, né? Eu penso, mas a gente conversa. Eu penso a superintendência junto e toda a comunidade, todo o poder público discutindo, público e sociedade civil, discutindo uma forma. A violência, Betim está uma cidade muito violenta para mulheres, né? Então, eu tinha pensado em empoderar a capoeira de uma forma que a gente pudesse dar uma aula de autodefesa para mulheres e meninas, preferencialmente mulher preta, periférica, solo, né? De autodefesa mesmo, para coibir a violência doméstica através da capoeira. Que aí a gente está resgatando os profissionais, os mestres de capoeira que nós temos aí, né? Protegendo as mulheres. Existe um programa com outras lutas,
artes marciais, na prefeitura e tudo mais. Mas uma voltada para nossas raízes pretas, ainda não temos. Muito legal, puxando até essa questão da ancestralidade também, né? Exatamente. A gente pensa muito nesse parâmetro aí. São coisas a discutir. A gente esbarra na questão orçamentária, porque a Superintendência nova não tinha um orçamento pensado para ela ainda, né? E assim, e amadurecer, né, Tiago? Porque para mim isso tudo é muito novo. Então eu estou aprendendo, eu estou na qualidade de aprendiz. Aprendendo a ser superintendente, aprendendo como é que se faz as coisas, como que funcionam as burocracias, como que a gente desburocratiza, né? Então eu estou sempre na qualidade de aprendiz. Queria que você deixasse uma mensagem. Nós estamos chegando no final dessa boa prosa. A gente podia ficar aqui por horas e horas batendo essa boa prosa. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está te assistindo, principalmente agora nesse novembro negro, nesse novembro de luta e da igualdade racial. Querer nem sempre é poder, mas fazer não é impossível. Eu acho que é por aí. Bacana. Obrigado, mãe Iracema, por bater essa boa prosa com a gente, por aceitar o nosso convite. Tiago, muito obrigada a você, agradeço a oportunidade, você e sua equipe, né? A nossa equipe, a minha equipe, a superintendência, né? Está aí junto com a gente, porque ninguém é sozinho, ninguém faz nada sozinho. Então, a gente tem que dar a mão. E quando a gente fala de povo preto dando a mão, é a maior verdade. Um povo preto não solta a mão de outro povo preto, senão a gente não vence. Sozinho a gente não caminha. Mas junto a gente, voa. Vai Foguete longe. não dá baixa ré. Muito obrigado. Nada. E muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso Uma Boa Prosa. Siga nossas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. Estamos sempre juntos e misturados. Tchau, tchau.